muitas vezes ele não vai te responder como você queria que ele respondesse. Oi gente, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre uma pauta muito importante nesse mundo cristão, que é a sensibilidade ao Espírito Santo. Sim, hoje a gente vai estar, sendo direcionada pelo meu devocional do Wilson Tozer, que é Dia a Dia com Tozer, devocional diário. Nesse devocional de hoje a gente vai estar falando sobre a sensibilidade ao Espírito Santo e o porquê que ele é tão importante. A sensibilidade ao Espírito, o nome aqui primeiro, do devocional é Respondendo ao Espírito. Eu vou falar primeiramente aqui 2 trechos que foram os que mais me tocaram. E eles são os que, o primeiro pergunta e o segundo responde. Então vou ler aqui para vocês. Estamos criando toda uma geração de jovens sem qualquer sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus? Tenho opinião formada e ela não mudará. Enquanto eu viver, prefiro perder uma perna e mancar pelos cantos, pelo resto da vida, a perder minha sensibilidade a Deus, a sua voz e as questões espirituais. E o segundo trecho é: se o Espírito Santo não puder mover algo dentro de seu ser diariamente, eles não serão efetivamente cristãos, se é que são realmente cristãos. Ou seja, o motivo dele perder, ele prefere perder a perna e sair mancando e mancar pelos cantos do que perder a sensibilidade a Deus e a sua voz e as questões espirituais. Ou seja, isso quer dizer, o que é isso que é de tanta importância que uma pessoa ela preferiria isso? Ela preferiria perder uma perna e sair mancando, ou perder o braço, perder qualquer coisa, menos isso. O que é isso e por que isso é tão importante para essa pessoa? E é exatamente isso, a sensibilidade ao Espírito Santo, a voz dele. O Espírito Santo não é uma fonte de recompensa, e muito menos, e se você acha que não é, mas ele vai te responder rápido assim, o Espírito Santo não te responde. Ele tem na verdade tem seu jeito de responder. Ele não segue bem o que pra gente é um tempo na questão bíblica, do tempo de Deus. Ele é algo tão confuso, porque Deus, o Espírito Santo, ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Ele sabe o tempo certo para te responder, e talvez ele não te tenha te respondido agora por um propósito. Então é muito sobre isso. O Espírito Santo muitas vezes ele não vai te responder como você queria que ele respondesse. E isso é porém, apesar de tudo, é tão bom você conseguir ouvir a voz dele. É tão diferente. E é muito sobre isso. Ouvir a voz do Espírito Santo é muito sobre fechar nossos ouvidos externos, fechar nossos ouvidos para o mundo. O que é fechar nossos ouvidos ao mundo? Fechar os ouvidos para o mundo é você parar de ouvir aqueles barulhos que não param ao seu redor, aqueles barulhos externos, onde tem fofoca, onde tem todas essas coisas, onde tirar os olhares para o mundo e olhar para o céu e olhar para Deus realmente. É você tampar esses seus ouvidos e
abrir os seus ouvidos espirituais e realmente focar ali no Senhor. Isso é ter sensibilidade com o Espírito Santo. É você chegar a um ponto que nada mais ao seu redor importa, você tá ali com ele agora. Nada mais influencia aquele seu momento com o Espírito Santo, você ouvindo ele. Muitas vezes o Espírito Santo, ele não vai... O Espírito Santo, ele não escolhe hora, não escolhe lugar. Ele quer ter um relacionamento com você diário. Ele quer que você sinta e converse com ele, sinta a presença dele, converse com ele como se ele morasse junto com você. Isso é ter a experiência com o Espírito Santo diariamente. Não só você não converse com ele só quando é conveniente a você, ou só quando você precisa de resposta de alguma oração, ou quando você tiver algo plausível, tem alguma... Não, são coisas simples no nosso dia a dia, e você perguntar para o Espírito Santo se aquilo tá certo. E um trecho, vai ser o primeiro trecho, que diz: nós estamos formando uma geração sem ter sensibilidade ao Espírito Santo. E é essa pergunta que fica: nós estamos criando essa geração. Nós estamos com uma geração passada de adultos. Será que nós temos sensibilidade? Estamos mostrando realmente essa sensibilidade ao Espírito Santo aos jovens? Será que estamos influenciando eles? Será que realmente estamos fazendo será que estamos realmente influenciando os jovens? Será que realmente a geração que vem vai ser a geração será que eles ainda vão entender? Um exemplo que o Tozer que deu aqui, ele deu um baita de um exemplo diário que isso acontece, e isso é super comum. É que uma pessoa nasce, viveu a vida toda na igreja, mas chega a uma idade, os pais não tinham ou tinham, mas não demonstraram, não influenciaram e não levaram a sensibilidade ao Espírito Santo àquela criança ou adolescente. E por conta disso, quando ele virou daquele adolescente, virou um adulto, ele se perdeu e nunca andou retamente, assim, reto, nos caminhos do Senhor. Porque não teve essa demonstração de sensibilidade ao Espírito Santo. E isso é para você ver como a pessoa, ela viveu na igreja, mas por conta de uma coisa que parece tão simples, né? Ele viveu na igreja, como assim? Ele cantava, ou ela era no ministério de dança, ela adorava o Senhor, ela se quebrantava, como que ela se perdeu só por conta disso? Mas não é só disso. A sensibilidade ao Espírito Santo é uma coisa muito importante para o nosso diário, a nossa convivência com o Espírito Santo. Ela é muito importante. E outra coisa que se encaixa também nessa formação de uma geração é muito sobre isso. Nós, não eu, mas vocês que são pais, mães, vocês estão pedindo discernimento ao Espírito Santo de como eu devo educar os meus filhos?
O Espírito Santo é o ser mais sábio, então ele vai saber ajudar você, porque o Espírito Santo tá ali todo santo dia, ele tá vendo tudo. Então ele sabe sobre o seu filho, ele sabe sobre você. Então, que tal, em vez de você aguentar pela força do seu próprio braço e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é muitas coisas. O Espírito Santo ele não é só ali algo que a gente ora, que pede, não, ele é um amigo. O Espírito Santo é um pai. O Espírito Santo ele é o que a gente precisa. Ele é o nosso alicerce. Ele é a rocha onde a gente deve construir a nossa casa. Então é muito sobre isso. Você está pedindo ajuda ao Espírito Santo para que ele te dê discernimento para educar essa nova geração, para que o seu filho, ele, com a sabedoria que você ensinou para ele, não a sabedoria que você deu, mas a sabedoria, mas você ensinou, você esteve ali e com a ajuda do Espírito Santo você soube educar da forma certa. O seu filho leve essa mesma educação ao filho dele, e o filho dele leva essa educação pro filho dele. Isso vai de geração mais geração e nunca acabe, e até o fim, essa mesma educação que dê sim espaço para sensibilidade ao Espírito Santo. Então, com o trecho que ele entregou na Bíblia, a gente vai abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 ao 21. Não apaguem o Espírito. Na verdade é só o 19 e o 21. Mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito dessa geração. Não apaguem a sensibilidade do Espírito que o Espírito Santo ainda tem em jovens. Não apaguem a sensibilidade que o Espírito Santo ainda tem entre crianças, entre adolescentes. Como o Deus, ele tem um banquete quando vê um adolescente quebrantado na presença dele. E é muito sobre a sensibilidade ao Espírito Santo. Quantas crianças, adolescentes, jovens, de todas as idades, têm essa relação com o Espírito Santo que muitos adultos, que muitas pessoas maduras, que já cresceram, queriam ter agora. Essa sensibilidade ao Espírito Santo, a capacidade de um estado, se o Espírito Santo quer falar com ela para tudo, independente das circunstâncias, ela esteja ali com o Espírito Santo. E a partir desse devocional, eu quero convidar você a também começar hoje, agora, a fechar os seus ouvidos externos e abrir esses ouvidos e respirar e tentar ouvir e orar ao Espírito Santo, para que hoje ele te mostre como você é especial para ele.